Olá, vamos começar agora a apresentação do livro História Geral da África, volume 7, África sob dominação colonial, 1880 a 1935. Eu sou Luiz e meu colega Victor vai apresentar a segunda parte. Bom, vamos apresentar o capítulo 3, Iniciativas de Resistência Africana em Face da Partilha da Conquista, de Terence O'Ranger. Resistência. Bom, pacificação é o primeiro tópico porque era a tática que os europeus usavam para a conquista e colonização dos povos, e na África não foi muito diferente. Tanto que a chegada dos europeus, eles ditam ser como se fosse um feliz acaso que libertava das guerras fratricidas, das tiranias das tribos vizinhas, epidemias e fomes periódicas, enfim, a salvação daquele povo. E os povos que não ofereciam resistência eram considerados pacíficos, entre aspas, e os que resistiam eram considerados sedentos de sangue. E tem uma citação no meio do texto que os europeus, os colonizadores, se recusavam a chamar aquelas rebeliões de fenômenos organizados. Eles sempre denominavam elas como primitivas e racionais, ou atribuíam ela uma agitação de uma minoria, a agitação dos sedentos de sangue, como parte do projeto de pacificação deles. E eles se recusavam a admitir a única interpretação correta, que no caso seria uma guerra justa de libertação. Eram rebeliões que buscavam a sua liberdade, o retorno da sua dita soberania. E a gente vai ver um pouco sobre isso daqui a pouco, no próximo tópico. E a generalização da resistência. A generalização da resistência é exatamente isso. Teve até aqui no Brasil essa generalização de que os nativos não lutaram de volta, eles simplesmente aceitaram a dominação colonial de bom grado, o que não aconteceu. Quem teve indígena aí, acho que viu bastante disso, do tanto de revoltas que aconteceram e quantas mil pessoas morreram, eu não tenho muito uma noção assim para dar, mas que houveram sim revoltas, muitas. Não foi de bom grado que eles receberam essa investida europeia. Ideologia da resistência. Eu coloquei esses tópicos aqui: soberania, legitimidade e religião. Por quê? Porque é uma grande parte dessa resistência à ideologia. Eu não falo diretamente de ideologia política, porque tanto os povos com estados centralizados como povos que não tinham estado centralizado foram capazes de formar uma rebelião contra essa investida também. Eu falo mais de uma ideologia da resistência, como o próprio título diz. Porque essa ideologia da resistência é uma combinação de soberania e legitimidade dentro do tópico de religião. Então, teve até uma discussão, ele coloca uma discussão e ele vai pegando citações de outros autores para formar uma própria discussão no texto. E essa discussão começa com duas citações de autores que afirmam que a soberania desse povo foi perdida. E quando a soberania desse povo é perdida, eles ficam totalmente submetidos a outra cultura, eles não têm controle da sua autoconfiança, da sua dignidade, eles perdem o direito de se autogovernar. E a liberdade de escolher o que mudar da sua cultura, o que não mudar, o que rejeitar da outra cultura. Então, esses autores têm essa ideia. Outro autor também que coloca esse conceito de soberania reduzido é um que fala que de um dia para o outro, o ativo e consciente na história. Ser colonizado é ser excluído da história.
Ou seja, se você é excluído da história, você é praticamente reduzido a nada. E ele rebate isso com autores africanos, com citações de autores africanos. E as duas que eu peguei, que é Eu sou sultão aqui na minha terra e você na sua, ou seja, que é o meu território, então eu tenho essa liberdade de fazer as coisas que eu achar bem visto para minha cultura aqui. E outra que é eu não diria meio termo, mas que é assim, outros que aceitam de bom grado os avanços tecnológicos para sua terra, porém ele afirma que continua sendo Macombe, ou seja, ele continua querendo ter a sua tradicionalidade viva. Então ele não vai se submeter inteiramente aos avanços tecnológicos que vêm com aquela submissão. Isso demonstra muito dos conceitos de soberania e legitimidade da ideologia africana. E todos esses conceitos estão dentro do tópico de religião. Papel das ideias religiosas, e aí eu coloquei os tópicos: magia do desespero, armas religiosas e metafísicas, crise espiritual, exagero da religião / superestimado. Bom, magia do desespero por quê? Teve uma guerra, a guerra Magi-Magi, que é usada bastante o conceito da magia do desespero, porque eles usam de suas armas religiosas e metafísicas para inspirar esses guerreiros para lutar também. É uma forma de luta. E é principalmente o conceito que eles usam para se organizarem e irem à guerra, às rebeliões, às revoltas. E como eles se apoiam muito nesses conceitos e na religião, vem a crise espiritual quando eles começam a perder esse lado, porque com o avanço dos europeus dando certo, eles começam a profanar templos, profanar objetos, a toda uma destruição desse projeto, todo embasado em cima dessa ideologia que era muito necessária para as religiões continuarem acontecendo. E exagero da religião / superestimado porque, como eles se embasam muito nesses conceitos para lutar, quando eles começam a perder, eles começam a tentar buscar outras coisas, mas ainda assim eles são derrotados. Como a gente viu acontecendo ao longo da história, a escravidão continua acontecendo, ou seja, eles não conseguiram parar a colonização. Então, alguns autores colocam muito essa parte de exagero na religião que eles tinham, essa base. O que não mudaria muita coisa, como tem até um autor que ressalta no texto, falando que não mudaria muita coisa se eles não se embasassem nisso para começarem as rebeliões, porque eles não tinham muita tecnologia para lutar contra aquilo. Enfim, eles provavelmente perderiam do mesmo jeito. E agora vamos para o último tópico, que seria uma nova soberania aos olhos de outras religiões. Bom, até essas guerras que eu falei de magia, eles já têm uma influência islâmica, ou seja, eles foram misturando essa tradicionalidade deles com a região islâmica, com a região cristã, e continuando as lutas. Então, eles passaram a mesclar esse sistema todo de soberania para se apoiar nisso e continuar as rebeliões. Essas rebeliões que também não tinham muito estudo, muito conhecimento sobre elas, então às vezes eram confundidas entre banditismo e rebelião. Eles não conseguiam diferenciar muito isso. Uma das alternativas era porque, como já foi dito, eles não conseguiam conceber a ideia de que eles realmente conseguiriam fazer
uma rebelião de fato organizada. Eles tratavam tudo como primitivo. Então, é isso, gente. Até mais. Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Victor Silva, eu sou aluno do terceiro semestre de História na UFBA e agora eu vou dar continuidade ao que o colega Luiz já começou. Eu vou falar para vocês um pouco alguns pontos relacionados ao texto Iniciativas e Resistências Africanas em face da partilha e da conquista. Bom, o texto é de Terence Ranger e ele é presente na História da África, Geral da África, volume 7. E eu vou deixar o texto aqui na descrição para que todos vocês tenham acesso. Bom, para iniciar essa apresentação, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. A África se calou, lutou ou foi silenciada? O que é que vocês imaginam? Eu espero que até o final da apresentação vocês já tenham essa resposta. Vamos lá. Bom, eu resolvi iniciar essa apresentação falando a frase do chefe Yao Machemba em direção ao comandante alemão. Vamos lá. Prestei atenção à vossa mensagem sem encontrar razão para vos obedecer. Preferiria morrer. Não caio a vossos pés, pois sois uma criatura de Deus como eu. Sou sultão aqui na minha terra, vós sois sultão lá na vossa. No entanto, vede, não vos digo que me deveis obedecer, pois seis que sois um homem livre. Quanto a mim, não irei à vossa presença. Se sois bastante forte, vinde vós me procurar. Para mim, essa frase resume o texto todo. Ela é muito simples, direta e sucinta, e já chega metendo o pé na porta, porque ela já está dizendo que o povo africano não se calou, que eles não foram omissos ao que estava acontecendo no período colonialista na África. Os povos africanos, as tribos, as aldeias, os reinos, os impérios, eles estavam lutando. Então, essa frase já demonstra que eles lutaram e eles resistiram. Eles não abaixaram a cabeça e ficaram sujeitos ao que estava acontecendo. Não, eles se impuseram, se colocaram de frente para enfrentar os governos colonialistas que tentavam invadir o continente africano. Eu gosto dessa imagem. Quando eu vi essa imagem, eu pensei, realmente ela precisa estar aqui nessa apresentação. Essa imagem, ela basicamente representa tudo que a África não é. Você pode pensar no primeiro momento que ela tem algum efeito positivo, porque mostra, os países europeus atacando a África. Aí você pensa, poxa, realmente essa imagem é boa. Mas na verdade, ela não seria tão boa assim, porque ao mesmo tempo que ela mostra o ataque das nações colonialistas europeias, ela deixa bem claro que a África estava inerte, passiva, que estava sujeita àqueles acontecimentos sem agir. E não foi muito bem isso que aconteceu, como a gente pode ver a própria frase anterior e como o próprio texto exemplifica de maneira formidável. A gente precisa levar em conta que a historiografia que contava as questões colonialistas na África era uma historiografia europeia e eurocêntrica, que, por razão e consequência disso, tendia a reproduzir a passividade que a África teve. Sendo que essa passividade não existiu, gente. A África lutou, resistiu de todas as formas possíveis, obviamente com suas variações. E essa mudança do pensamento em relação à África parte muito da questão dessa ruptura. Por quê? Teve um determinado momento que os historiadores, em especial os historiadores africanos, tiveram mais espaço e liberdade para poder estudar sobre o próprio continente africano. E aí começou estudos e perceber a existência de motins e de revoltas se pondo de pé contra as nações europeias. Então, esse é um ponto crucial para a gente entender a inexistência dessa passividade atribuída ao continente africano. Assim, outro ponto que é muito importante que a gente entenda, relacionado aos graus de resistências e às pluralidades africanas. São dois tópicos que eles são completamente indeléveis de se interpretar. O continente africano ele resistiu,
mas é necessário da gente entender que a gente está falando de um continente enorme. Eu escolhi essa foto, né, do mapa da África por uma razão. Porque aqui ela demonstra, né, a quantidade de países que você tem na África. Então, cada país aí é uma cultura, é um modo diferente. Então, a gente não pode ler e interpretar que a África, por exemplo, resistiu de uma maneira una. Não, isso aí não aconteceu. É necessário que a gente entenda que a África é um continente plural e que cada povo fez o que achou que era conveniente para eles. Alguns resistiram mais, outros resistiram menos, e alguns até chegaram a dialogar mais com os colonialistas. Tudo isso foi consequência da necessidade de cada um. E não está errado um que resistiu mais, outro que resistiu menos. E não existe nenhum errado ou nenhum certo, ou um bom ou mal. A gente não tem que interpretar isso de uma forma maniqueísta. A gente tem que entender o seguinte: a África é um continente plural, com várias tribos, vários impérios, vários reinos, e cada um vai fazer o que seja conveniente para eles. Mas é sempre bom a gente reforçar essa ideia. A África resistiu o domínio colonialista. Ela não simplesmente foi alheia aos acontecimentos. Bom, nesses aspectos, eu vou citar para vocês 3 revoltas importantíssimas para a gente entender o que estava acontecendo ali na África. A revolta do Maji-Maji, a revolta do Zambeze e a guerra do Matabele. A revolta do Maji-Maji tem uma frase que eu acredito ser bastante pertinente. Já se tornou um poder absoluto. Destruamo-los. Essa frase, que foi dita por alguns anciões, marca uma das principais questões relacionando o colonialismo e a resistência africana. Uma das principais questões envolvendo o colonialismo na África é justamente a forma que ele fere a soberania daqueles povos, daquelas tribos, daquelas aldeias, reinos ou impérios. E isso é um dos fatores que também dialoga bastante com o que a gente já discutiu aqui, que é a questão da pluralidade e os graus de resistências que a gente tem em relação ao continente africano. A forma que cada povo lida com a sua autonomia, a sua soberania, também vai ser um fator que vai determinar, né, o grau da sua resistência. Outras 2 revoltas que me chamaram muito a atenção foi a Guerra do Matabele, que foi a resistência contra as companhias britânicas, que inclusive teve bastante êxito com uma derrota bastante memorável do exército inglês, e a revolta do Zambeze de 1917, que buscava cortar qualquer tipo de laços da colonização portuguesa no Vale do Zambeze. Para concluir, chegamos no ponto o mais contemporâneo possível desse texto. É quando a gente chega na década de 70, com o surgimento de movimentos de guerrilhas e movimentos nacionalistas, que tentavam justificar a sua própria existência com base na resistência africana presente no final do século XIX e início do próprio século XX. Eu achei interessante, né, em como existia esse confronto ideológico entre esquerda e direita, tentando legitimar ou deslegitimar essa ideia e fazendo um uso político da história em prol de algo que seja conveniente para a sua jornada, digamos assim. É uma coisa que não surpreende nenhum historiador, podemos dizer assim, porque Grécia, Roma, pré-história, vários pontos históricos já foram utilizados de forma política, de acordo com a conveniência do poder dominante. Então, bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E, para além disso, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa pergunta inicial. Se a África se calou, lutou ou foi silenciada. A gente tem certeza aqui que a África lutou, que ela não se calou, embora a historiografia tenha propagado o ideal de que a África tenha admitido certa passividade. Ou seja, se a gente analisa de forma geral,
eu acredito que houve um silenciamento da história da África, sim. Então, é isso. Agradeço a todos que chegaram até aqui.